Boa tarde! Seja bem-vindo. Entre Família está no ar. É com muita alegria no nosso coração que a gente chega até a sua casa, trazendo muita informação importante. E é claro, sempre, todo dia, com muita alegria, ao lado dele, Cris Magalhães. Que honra, Suzane! Estamos juntos aqui para mais uma missão, mais um tema. Eu fico imaginando nossa telespectadora aí sentadinho no sofá, varrendo a casa, alguns em outro fuso horário, nos acompanhando pela internet. O que esses dois vão aprontar hoje, né? Porque aqui a gente revela o tema. E esse tema aqui, eu gosto de falar dos bastidores para entender o carinho que a gente tem com o nosso telespectador. Então, assim, ó, tem uma reunião de pauta onde escolhem os assuntos. O que será que agora... Olha, eles gostaram dessa pauta. Vamos trazer um médico? Olha, o que eu gostaria? Muitas vezes nasce de um problema que tem na nossa casa, um problema que tem no nosso bairro, conversando com alguém. São situações do cotidiano, né? E mais um tema surgiu de uma necessidade que muitas pessoas vão conhecer só no aperto e não sabem para onde ir. Que tema é hoje? Que teremos hoje, Suzane? Gente, o tema de hoje é fantástico. Eu, inclusive, estou aqui apresentando, mas, inclusive, estou como você aí, esperando ver o que teremos de conteúdo para sair daqui, ó, com tudo na ponta da língua. Hoje nosso programa tá super chique. A gente tem um médico do SAMU aqui com a gente para falar sobre emergências médicas. Eu não sei o Cris, mas eu sou uma pessoa que engasgo super fácil, com água, inclusive. Eu acho que ali a minha... Esqueci o nome... do que fecha e o que abre pra gente respirar, pra comer, sabe? Sabe não? É bico? É, não. Ah, quero troca. Eu acho que ele é... animal, é outro animal. Tem um nomezinho, né? Você respira, depois a gente pergunta pro médico. O doutor vai ele fecha mostrar. pra comer. Enfim, eu acho que o meu, às vezes, ele é meio descompassado. Então, se eu estiver comendo e falando, eu me engasgo muito fácil. Eu tenho que fazer isso, porque se eu convidar ela... Já não engasgou lá em casa. Convidei pra almoçar, não engasgou. Mas eu tenho que estar preparado, porque a Suzane já engasga e tal. Então, tem que dar o controle. Eu já tenho aqui uma salvação do SAMU, que é um tapa nas costas aqui. Será que isso é correto ou não? O que é isso, Tem gente que chega daquele, né? Aquele tapão. Não, eu acho que... Olha, eu não sei, mas eu acho que esse não é o jeito certo. Você acaba de matar a pessoa. Só pra tentar pra ver se uma tática nova surge. Agora, brincadeiras à parte... eu acho que alguma coisa aqui, assim, ó. Gente, você não sabe que alguns segundos salvam uma vida. Uma vida na sua mão. E é o conhecimento. Você estando num restaurante e tal. E tem muitos que fazem da forma errada, podem prejudicar, né? Existem movimentos específicos. O que faz com a queimadura? Vão tirar as crendices de lado, as crenças limitantes, né, que vêm de geração em geração, fazem errado. E aqui no programa hoje a gente vai quebrar esses mitos e verdades para que em uma hora, né, específica, espero que você não tenha, mas se tiver, estar preparado. Acho que o nosso médico vai falar, temos que estar preparados e conhecimento liberta, Suzane. E é o que a gente vai aprender aqui hoje, viu, minha gente? Isso que o Cris falou, né? Às vezes a gente tem alguns costumes que eu sei que já salvou muita gente aí no passado, mas nada como aprender o jeitinho certo pra gente acudir os nossos filhos ou outra pessoa que passar mal perto da gente, né? É isso, a gente vai discutir isso hoje no Entre Família, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai te contar como que a gente quer a sua participação aqui hoje, tá bom? O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, esse tema fantástico sobre emergências médicas. E você, tem alguma dúvida? Cris, olha, os primeiros socorros eu já vi em filme, sabe? Mas eu já estou preparado porque eu olhei aquele filme do MacGyver. Ixi, faz tempo, hein? Faz tempo. Por favor, olha a referência que você tem. A vida real é diferente da questão cinematográfica. Claro que você desperta aquela adrenalina quando você vê algo ali, mas nada como a vida real, a informação, com alguém que está na linha de frente. A gente trouxe alguém aqui que sabe, que vivencia isso, né? E vai explicar, além da nossa sigla, né? Essa sigla do SAMU aí, o que acontece, como é que funciona. E outra, hoje a gente vai ter uma demonstração ao vivo. Você já viu aqueles vídeos onde alguém pega o bebezinho, né, tá engasgado ali e tal? Cris, eu quando dá esse negócio não consigo ver no Facebook, eu viro o rosto. Eu sei que é angustiante, mas não adianta virar o rosto, porque uma hora pode acontecer na sua frente. Você tem que encarar isso. Hoje, afogamento. O que fazer? É aquela questão, aquela massagem também, né? Que tem no peito e tal. A gente vai fazer hoje na Suzane. Brincadeira, a gente vai ter um bonequinho para fazer um modelo para saber a posição. O Cris, a gente vai ter um médico que realmente vai explicar como faz o procedimento. E eu vou te desafiar, assim que ele terminar de explicar, que você faça. Vou fazer porque nós temos aqui porque se você aprender, isso é muito bom, Cris. Vai que um dia acontece comigo, né? Você já pode me salvar. Verdade. Então você tem que sair daqui sabendo. O que está acontecendo? Ela já está falando que engasga, um dia que pode ter um negócio Sei aqui lá, e tal. a gente tem que estar preparado, Verdade, né? A vida é frágil. Mas a gente calma, tem que... bola para frente, Suzane. Nada de engasgar aqui que vai dar tudo certo. Mas se tiver, já pensou vamos se estar hoje preparados. aqui na frente do médico? Não, vai dar tudo certo. Respira fundo aí, traz até um pouquinho de água para você preparar a água aí, vai dar tudo certo. Então é o seguinte, minha gente, você pode participar aqui enviando a sua dúvida, qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, aproveita que o nosso médico vai responder tudo para você hoje. O nosso DDD é o 12 98315
3015-0249. Esse é o número do nosso WhatsApp. E para você que é super tecnológico, olha só esse QR Code que está aparecendo aqui. Apontem a câmera aí do seu celular. Só apontar assim, ó, pá. E já entra em contato direto aqui com a gente para mandar a sua perguntinha. Como é que é, Suzane, no celular? Aponta e faz o quê? Não vou repetir. Faz, achei legal. Mas é só apontar aí? É só um efeito sonoro, gente, legal. Só para ficar gravado. Ela tem esse contexto radiofônico, cara. É efeito especial. Isso aqui é Suzane. Bora lá, homem. Você tá brincando com essa mulher. Ela faz efeito especial na hora. Só gente, apontar aí. Isso é só terça-feira, hein? A gente já tá malucão aqui, só é terça-feira. Então vamos dar boa tarde e receber com muito carinho o Dr. Fernando Fonseca, que é médico coordenador do SAMU e da UPA Novo Horizonte de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. É legal que agora com o médico, né, a gente se sente assim importante, no né? consultório. Vamos discutir aqui um assunto que é extremamente relevante. A gente está falando sobre primeiros socorros, né, doutor? Eu nem precisaria dizer por que é tão importante a gente entender sobre primeiros socorros. Mas eu gostaria que o senhor falasse, né, como autoridade aqui, a importância da gente ter esse conhecimento e utilizar da forma correta. Eu vou trazer o exemplo aí do que você falou. Eu acho que assim, é super importante esse espaço que vocês abrem para as equipes da área de saúde. Eu vou dar só um exemplo na área de emergência. A principal causa de morte na nossa população é a parada cardiorrespiratória, as doenças cardíacas. 230 mil pessoas morrem por doença cardíaca por ano no Brasil. Dessas 230 mil, pelo menos 100 mil acontece fora do hospital, que são as mortes súbitas. E para a gente conseguir socorrer essas pessoas, o sistema de saúde precisa que a população saiba o que fazer. Então, qual que é a importância do saber o que fazer? Só para vocês terem uma noção em questão numérica, se essa vítima começar a receber uma massagem, que é a massagem cardíaca, compressão torácica, que é a massagem que vai fazer enquanto o serviço de emergência é acionado e o SAMU ou o Corpo de Bombeiros vai até o local, ele tem uma possibilidade de sobreviver aí de 35%, 40%. Nossa, bastante. Se não tiver, a cada minuto que passa, 10% a menos de vida. Então, isso significa que em 10 minutos não tem chance de sobreviver. Então, qual que é o significado disso? Que muito vai ajudar a diminuir o número de mortes se a gente ensinar a população a fazer o primeiro socorro, porque é impossível que tenha um agente de saúde em todo lugar ao mesmo tempo. Claro. Então, se as pessoas começam a fazer a compressão torácica enquanto a gente está indo buscar e aciona o sistema de saúde, aumenta muito a chance da pessoa sobreviver. Gente, para você que está em casa, agora você entendeu por que a gente fez essa pauta aqui. E todo ano a gente traz pautas nesse sentido, porque é a preservação da vida. E quem sentiu isso na pele é a Maíra Marques, nossa produtora. E lá numa faculdade, no quarto com as amigas, uma amiga ali, né, ajudou muito nesse sentido e praticamente mudou a vida da Maíra, né, por saber, por ter instrução. Cris, como é que funciona essa questão com a Maíra? Chama ela aí. Maíra, conta pra gente como foi essa questão lá na faculdade e o quanto essa questão toda de prevenir, ajudar ali antes, né, para participar. Antes de vir um atendimento, a pessoa já ter essa instrução, facilitou a sua vida. Pode contar pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Cris, Suza, Dr. Fernando. Vou tentar contar de forma bem breve o que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava no período da faculdade, eu residia com mais 3 amigas e uma delas estava prestes a sair para o trabalho e observou que eu ainda não tinha despertado. E ela me falando, né, porque eu não me lembro de nada. Ela falou assim, bom, a Maíra ainda não acordou, deve estar acontecendo alguma coisa, porque ela é sempre a primeira a despertar, né? E aí ela foi até a minha cama, né? Ela observou que eu estava acordada, com os olhos abertos, porém não respondia às perguntas que ela me fazia. Então ela sentiu que eu estava com hipoglicemia, né? Que é essa queda de açúcar no sangue. Ela tentou me ajudar colocando doce na minha boca, porém eu travei na hora. Então ela ligou para a ambulância, que chegou de forma rápida, que me levou para o pronto atendimento mais próximo, né, de onde a gente morava. E ali eu recebi, né, as medicações, enfim. Quando eu voltei à consciência, a enfermeira me falou assim, ainda bem que ela agiu rápido, porque se tivesse demorado mais um pouquinho para chegar aqui, pode ser que você tivesse entrado em estado de coma, porque o meu açúcar no sangue estava tão abaixo do normal que isso poderia ter acontecido. E aí depois eu fiquei pensando, né, nossa, ainda bem que eu deixei as meninas que moravam comigo informadas, né, de que essa situação poderia acontecer em algum momento, e aí elas tiveram a iniciativa rápida de me ajudar, né, tanto naquilo que eu havia informado que poderia ser feito,
quanto não deu certo e elas tomaram a iniciativa seguinte para poder me ajudar e aí evitou, né, enfim, que eu tivesse entrado em estado de coma. É até uma questão que eu levo para vocês conversarem aí no estúdio, né? Quem sabe que pode passar por uma situação X de saúde e deixar as pessoas informadas, né, seja em casa, no trabalho, enfim, pode estar ajudando para que esse atendimento, essa situação seja resolvida de forma mais rápida e evite algo pior aí, né, na vida da pessoa. Olha, não sabia dessa história da Maíra, ficamos aqui boquiabertos e até a Suzane comentou a importância que a gente tem de deixar protocolos específicos, né? Ela tinha uma necessidade, e o que ela fez? Instruiu as amigas e até o pessoal do hospital comentou, olha, por alguns minutos ela poderia ter perdido a vida. Então, o que a Maíra fez? Falou de um protocolo, olha, eu tenho hipoglicemia, funciona assim, assim, assado, se tiver tem que chamar, tem que tentar colocar açúcar. Doutor, o senhor está na linha de frente, né? Existem casos que não tem instrução, a pessoa não sabe, e aí em poucos minutos o senhor colocou, inclusive, uma estatística de a cada minuto 10% de chance de vida vai caindo, né? Nesse momento aqui se aplicou justamente a pesquisa que o senhor tinha colocado, né? Sim, o quadro que ela teve é até interessante, porque há uns 10 anos atrás a gente viveu o que ela passou em casa, dentro do hospital. Num plantão, um colega médico que tem diabetes teve hipoglicemia e acionaram ele lá no conforto médico, ligando e tocava e ele não atendia. A enfermeira foi lá chamar, ele estava em coma hipoglicêmico, dentro do hospital, durante o trabalho. Então, você vê, um profissional de saúde preparado, que deveria não acontecer, isso aconteceu com um médico. Isso é muito comum. A gente deve atender em São José dos Campos uma média de 5 casos por dia de hipoglicemia, que é a queda da glicose. Nossa. E a pessoa pode entrar em coma. É muito importante que quem faça uso de medicações e seja diabético, por exemplo, saiba os familiares o que tem que fazer. Agora, o que é interessante, por exemplo, a hipoglicemia que ela entrou, que a enfermeira falou para ela não mata logo pela falta do açúcar. O que vai acontecer é a respiração. Então, a pessoa fica desnorteada, perde o contato com o mundo, mas se mantiver a boca sem estar obstruída e respirando, dá tempo da equipe levar até o sistema de saúde ou chegar à ambulância para poder fazer a glicose e ela acordar, aumentar a glicemia. É um quadro super importante. Os diabéticos acabam sabendo disso e eles alguns têm um gel que põe na gengiva, que é o açúcar que tentaram fazer com ela, né? Com açúcar comum, mas às vezes é difícil. Mas o que a população tem que ter em mente, que é muito importante, o 192, o Sistema de Emergência Pré-Hospitalar, o SAMU, ele não é só para ir à ambulância. Então, quando acontece uma situação dessa, por telefone, quando liga no 92, tem um time para ajudar a atender. E nesse time tem médico. Então, o médico vai conseguir, conversando com a pessoa, descobrir o que está acontecendo do outro lado. E muitas vezes, mesmo sem a pessoa ter uma formação, um treinamento, o médico consegue instruir o que fazer. Por exemplo, num caso desse de hipoglicemia, ele vai, no mínimo, se ele vai instruir a colocar de lado para que ela não vomite, não vá para o pulmão, né? E isso é muito importante, além do acionamento de toda a cadeia de socorro. Quando a gente fala dessas emergências, a gente fala de uma cadeia de sobrevida. Então, tem vários elos dessa corrente de sobrevida. Um é esse, a gente chama de leigo, né? Os americanos chamam de first responder, a primeira resposta, o primeiro que está no lugar, né? Que geralmente é leigo, a saber acionar o sistema de saúde, né? Então, é importante você conhecer aonde você está, né? No Brasil, tem SAMU em 80% do território nacional, tem o bombeiro, cada um tem um telefone, mas 192 é o telefone de emergência do Brasil. Então, liga para o 192 que a equipe de saúde vai conseguir orientar o que fazer. Agora, doutor Fernando, ali, no caso, pelo que o Cris comentou, as amigas já sabiam que a Maíra tinha hipoglicemia. Se isso acontece com alguém do meu lado e eu não sei, né? O que eu preciso levar em consideração para entender que aquilo ali é uma... Como o senhor falou? Hipoglicemia. É um coma hipoglicêmico. Isso. E o que eu devo fazer? Primeiro... Antes de ligar, né? Não, pode ligar. Já liga para o SAMU, se você não sabe o que fazer, a equipe vai te ajudar. Mas, assim, a primeira coisa a fazer num paciente com, por exemplo, hipoglicemia, ele vai perder a consciência, é verificar se ele está respirando.
Esse é o principal, tá? Certo. Porque se ele não estiver respirando, ele já pode ter evoluído para uma fase mais avançada, que é a parada cardiorrespiratória, né? Aí você vai ligar, pedir ajuda. Se estiver sozinha, você mesmo vai ligar. Se não estiver sozinha, pede para outra pessoa ligar, porque ela vai ligando enquanto você vai fazendo o procedimento. Se ela está respirando, demora para parar de respirar e ter parada cardíaca num quadro de coma hipoglicêmico. Colocar de lado, tá? Colocar lateral, e como você não conhece a pessoa, não dá para ir ficar colocando, por exemplo, açúcar, essas coisas, porque não vai adiantar. Então, aí ligar para o 92, manter de lado, porque o principal problema é broncoaspiração. O que é isso? É engasgar e secreção para o pulmão. Se você colocar a pessoa de lado, isso não vai acontecer, vai escorrer pela boca e não vai para o pulmão. Só não deve mexer na posição da vítima, que é aquilo que a gente tem na mente, quando é um trauma, quando é um acidente, caiu de altura, né, bateu, caiu de bicicleta, porque daí a gente fica preocupado com a coluna. Nesses casos, não tem problema nenhum. Põe um travesseiro do lado, deita a pessoa como se ela tivesse deitado de lado, vai evitar que ela broncoaspire e dá tempo de chegar ao serviço de resgate ou o serviço de atendimento pré-hospitalar para iniciar os procedimentos, que é uma emergência super simples de atender. A equipe chega, faz a glicose, acorda, às vezes a pessoa não quer nem ir para o hospital. A gente tem que tentar convencer ela a ir para o hospital para fazer mais exame. Por isso que a gente muitas vezes treina a família a usar esses gels de glicose para acordar o paciente. Então, isso o médico lá da atenção básica, quando tem um paciente diabético que usa medicação que causa queda do açúcar, ele já ensina a família como é que faz isso. Mas essa situação que você colocou de não saber, é isso. Coloca a pessoa de lado e chama a ajuda do SAMU. Agora, doutor, um exemplo, né? A gente tem duas vias. Uma via que está nascendo, crescendo e aprendendo, que são as escolas. E a gente tem empresas, porque a gente passa parte disso em casa, ou trabalhando, né, a maior parte da população ativa, ou em logística, né, que acontece algum acidente, logística no meio da rua, tal. No trabalho, as empresas hoje estão mais antenadas para isso, porque, um exemplo, até chegar alguém, e aí você sabe como é que é o povo, né? Curiosidade, chega, todo mundo fica com medo, está no ambiente de trabalho, mas ter pessoas instruídas para que possam identificar, já ter essa ligação, palestras onde um grande grupo fica sabendo, né? A gente sabe que algumas empresas têm mais risco, né? Nesse sentido. É por parte da legislação ou é facultativa a empresa que procurar? Como é que funciona? Cris, eu diria para você que as empresas estão muito mais desenvolvidas que as escolas, tá? No Brasil, infelizmente, ainda não se tornou culturalmente o hábito de se ensinar emergência nas escolas, tá? Igual a gente vê em filme americano lá, que todo mundo aprende fazendo a compressão torácica. Eu não sei vocês, eu só tive contato com isso na faculdade de medicina, tá? Até a faculdade de medicina eu não tive contato com aprender a compressão torácica. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Por outro lado, as empresas estão bem desenvolvidas. Por quê? Por legislação. As empresas são obrigadas a ter a CIPA, né? E dentro da CIPA se desenvolve um trabalho de ensinar isso. A ponto de que há 15 anos atrás nós tivemos um menino de 17 anos que teve uma parada cardiorrespiratória num jogo de futebol. Ele foi salvo porque tinha um dos jogadores tinha aprendido a fazer a compressão torácica pela CIPA. E ele ficou fazendo compressão, a massagem cardíaca, até o SAMU chegar e fazer a reanimação nesse paciente. Ele sobreviveu por causa desse funcionário que sabia fazer. Nem era no ambiente de trabalho, eles estavam jogando futebol fora do horário de trabalho, mas ele aprendeu na CIPA dentro da empresa. Por isso a importância da CIPA e das organizações. Nas empresas está muito mais desenvolvido que nas escolas, eu vou te dizer a verdade. Gente, que triste, é lamentável isso, porque é onde nossos filhos estão, a gente sai para o trabalho, deixa os nossos filhos lá. Inclusive, assim, um relato assim, pessoal, né? Quando eu fui para poder escolher a escola do meu filho, eu levei muito em consideração isso daí, né? Porque quando a gente é mãe uma primeira vez, a gente tenta se amparar de todas as formas. E é uma escola que tem enfermeira, mas obviamente é uma escola particular, né? E a gente não encontra essa estrutura no nosso ensino público. E é um lugar onde está cheio de crianças com uma infinidade de coisas. Ontem mesmo meu filho caiu, bateu a cabeça.
né? Então, assim, você nunca sabe o que pode acontecer. E é interessante o doutor falar isso, que hoje é onde eu vou ter pela primeira vez esse contato de ter alguém ensinando um treinamento. Esse Entre Família é sensacional, né? Vamos lá, vou salvando vidas aqui. Vou aprender isso aqui hoje, junto com você aí de casa. Continue firme aqui com a gente no programa, porque tem muitas instruções valiosíssimas para você. No próximo bloco, a gente vai chamar um outro médico também que trabalha no SAMU para contar um pouquinho do trabalho, tá? Deles lá, de emergência, de urgência. Continue com a gente, o Entre Família volta já. Muito bem, Entre Família está de volta. Hoje falando de um assunto super importante aqui, emergências médicas. E antes de dar continuidade ao nosso assunto, eu vou convidar o meu parceiro de todas as tardes, que vai fazer uma entrada triunfal com um presente super especial para você. Tava faltando a revista, fui buscar. Eu falei entrada triunfal, achei que você já ia dar um pulo assim, Não, vou deixar aqui, porque Cris, aqui o grande contexto é a revista. Olha só, vamos falar um pouquinho pro pessoal de casa sobre esse presente que a gente vai dar para eles agora. Eu não sei qual câmera que você pode mostrar para focar. Não sei se tá focando. Agora sim. Essa é a revista do nosso programa, que leva o nome do nosso programa, Entre Família. Cris, agora uma coisa, o pessoal de casa deve estar pensando assim, tá, mas esse presente vai chegar aqui para minha casa, o que vocês estão falando, que presente é esse, o que tem nessa revista, como é que eu ganho? Fácil. Essa revista que leva o nome do seu programa e é a sua revista que você vai pedir gratuitamente, tem 15 temas especiais. Então, essa revista, se você fosse pagar numa banca, teria um valor. O pessoal, de graça, não vou... Não, gente, isso aqui, se você fosse pagar, um alto valor. E é legal porque é um kit de emergência. Foi pensado nos nossos telespectadores, na vida do Cris, da Suzane, porque aqui fala o quê? Criação dos filhos. A mãe quase ligou pro SAMU, porque ela teve que virar professora, teve que limpar a casa, home office, o cara foi enlouquecendo e tal. E aqui tem, por exemplo, um tema dentre os 15, que é a Operação Super Nani. Você lembra aquela mulher entrava naquele programa e tal, de repente, consertava tudo, né? A criançada estava quebrando a casa, ela só olhava assim, a criança começava a andar. Mas existe uma técnica, né? Então aqui vai falar muito disso. Outra, o que o doutor falou muito ali na vida da Maíra e das pessoas é a comunicação. Se hoje nós não discipularmos, né, essa informação, falar com as crianças, lembra daquela balinha redondinha que tinha antigamente? Meu pai falava, Cris, aquela balinha, o papai não vai estar com você. Você não pode comer aquilo andando de bicicleta. Era uma balinha que quase que engasgava a pessoa. É terrível. Meu pai mesmo, pensando, meu tio faleceu porque deram uma faca para uma criança e tal. Na minha casa, meu pai cortava a ponta da faca. Então, lá em casa, sempre tinha um protocolo para comer, tinha que ter colher de plástico, tal. O pai estava sempre antenado. Protocolo. Mas agora eu não consigo falar com meu filho, não tem comunicação. Aqui tem um tema que é comunicação, não só com o filho, mas alinhar isso com o pai, com a mãe, com a família. E aqui tem família que é um projeto de Deus. Muito legal esse tema. É uma família com propósito, né? Inclusive o tema, porque se você não estabelece propósitos, fica difícil você aguentar o rojão na hora das dificuldades, né? Ficar firme ali. Quando você sabe do propósito, você caminha firme. E o legal também é que no final de cada capítulo, né, Cris, tem ali um questionário para você responder, tem uma meta, né? Como se fosse um compromisso que você fizesse com você mesmo, porque infelizmente não dá pra gente controlar o outro, né? Então a gente tem que fazer um compromisso com a gente mesmo e tem assim para você escrever, deixar claro depois de todo o aprendizado que você teve em cada capítulo. E para você receber essa revista, como a gente já contou, é totalmente grátis. Basta entrar em contato com um desses telefones que está aparecendo agora no seu vídeo, aí na sua TV, e que a nossa equipe já está disponível para encaminhar essa revista para você. Por que você tem que entrar em contato? Obviamente, para colocar o seu nome, o seu endereço, fazer o seu cadastro, e essa revista vai chegar aí na sua casa. É só uma questão de tempo, é o tempo dos Correios chegar com essa revista para você. Fácil. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora, tem uma turma para te atender. Ou manda quero a revista Entre Família, que você vai ter um atendimento eletrônico no nosso WhatsApp. É isso aí. Bom demais. Muito obrigada, Cris, pela sua participação. Foi excepcional. Dona Maria pediu, vou postar isso aqui no correio, tá? Vai lá, a gente te espera. Enquanto você vai, eu vou conversando aqui com o médico que vai... Se você tiver vai lá, rapidão. Coisa, não, obrigada. Qualquer coisa, manda no WhatsApp, eu tô aqui para te atender, foi muito útil. Tem outra pessoa me chamando, eu vou rápido. Gente, eu vou conversar agora com o doutor Admilson dos Santos. Ele é gerente médico da Central de Regulação do SAMU de São Paulo, que vai contar para a gente um pouquinho mais do trabalho excepcional que eles fazem por lá. Doutor Admilson, boa tarde. Seja bem-vindo ao Entre Família. Boa tarde. É um prazer estar com vocês e poder falar um pouco do nosso serviço aqui na capital de São Paulo. Doutor Admilson, o prazer é todo nosso, né? A vida de vocês é extremamente corrida. Obrigada por esse tempinho de gastar aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o tipo de atendimento que vocês são responsáveis e em que momento a pessoa pode entrar em contato.
Bem, toda vez que a pessoa se depara com uma urgência, o que é uma urgência? É uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, que necessite de uma ajuda, de uma orientação médica. Todas essas situações devem ligar para nós, para o 192. E o serviço que vocês fazem é um serviço de atendimento móvel. Essa ambulância, ela é como se fosse um hospital ou ela é um pré-atendimento, na verdade, né, doutor? Sim, com certeza. É um serviço pré-hospitalar que leva até o cidadão o socorro, né? Onde a gente consegue lidar com várias situações, desde problemas clínicos até os traumas que acontecem numa grande São Paulo como a nossa. A gente consegue contornar a situação e tratar de uma maneira eficaz e levar esse paciente até uma unidade de saúde com segurança. Agora, doutora Edmilson, conta pra gente quais são os serviços que as emergências que vocês mais atendem, o que é mais comum no dia a dia? Nós atendemos vários tipos de emergências. Como eu falei, de situações clínicas até os grandes traumas. Eu acho que a gente tem que enfatizar um pouco mais no caso de pacientes inconscientes, aqueles desmaios que geralmente acontecem, que o leigo, a pessoa que não tem um conhecimento técnico, pode nos ajudar bastante. É perceber se essa pessoa ela não está respondendo, ela não consegue verbalizar, ela não consegue entender o chamado, se ela está respirando ou não. Se ela está respirando, ainda é uma emergência, é uma urgência que deve ser tratada de uma maneira. Se ela não estiver respirando, ela deve ser tratada de outra maneira. E sempre quando você ligar para o 192, receberá uma orientação adequada para esse tipo de tratamento. Acho que uma outra situação importante também, que chama muita atenção, principalmente dos leigos, é a crise convulsiva, né? Que chega a ser até uma situação traumatizante para quem está vendo o paciente numa crise, né? A pessoa não deve se apavorar, ela deve, de certa forma, proteger a cabeça dessa vítima, não deve segurar a vítima de maneira alguma, tá? E em poucos segundos essa crise deve amenizar. Esse paciente deve ir melhorando e aí, nesse período, o socorro deve chegar para tomar a ação no atendimento. Doutora Edmilson, o trabalho do SAMU é fantástico e muito bem coordenado, né? Eu estou falando com você trabalha direto na central, que é a cabeça do SAMU. Quando vocês recebem as emergências, vocês direcionam para a cidade, para a região, para a localidade da pessoa? É assim que funciona? Sim, existe a central de regulação, como você bem falou, né? Essa central recebe todas as ligações, no nosso caso, da cidade de São Paulo, quase 13 milhões de habitantes nós temos hoje. Então, essas ligações são triadas através de um protocolo específico que a cidade de São Paulo possui e, a partir disso, é levado para a mesa do médico regulador, junto com vários assistentes que nós temos, o enfermeiro, os TARMs, que são os atendentes que nos ajudam também. Então, daí é feita toda uma avaliação para enviar o socorro necessário e eficiente para tratar aquele caso específico. Muito bom. E para encerrar, eu gostaria de conversar com o senhor sobre os trotes, né? Que eu sei que acontecem ainda nos dias de hoje, apesar de várias informações, de sempre ter esse alerta, pedindo para a população não fazer esse tipo de coisa, não passar trote. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho e falar sobre a importância, o quanto isso prejudica o trabalho e pode impedir, inclusive, de estar fazendo uma ocorrência real e importante. Exato. É um assunto de grande relevância dentro de um serviço de urgência, né? Porque a partir do momento que a gente não consegue identificar o trote, eu posso dispensar um socorro, né? E deixar de atender um caso verdadeiro que esteja necessitando.
Então, aqui na nossa central, a gente tem, felizmente, nós temos uma boa triagem dos TARMs, que são os técnicos auxiliares de regulação médica. Temos a ação, uma vez que não foi verificado nessa triagem, nós temos a ação do médico regulador, do enfermeiro, né? E aí sim envia o socorro necessário. Então, são várias etapas que a gente tenta identificar essa situação e não enviar o socorro, né? E felizmente a gente tem um sucesso. Infelizmente a gente não tem nas ligações. Ainda acontecem várias ligações por dia, mais ou menos daria uma média de um trote a cada 8 minutos. É bastante coisa. Exatamente. E felizmente, como eu falei, felizmente a gente consegue segurar esses chamados. A gente não envia a ambulância, né? Mas sempre há o risco de a gente ser enganado e a gente desperdiçar um socorro necessário. Doutora Admilson, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês desenvolvem aí. Que Deus continue com vocês sempre. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu conversei agora com o doutor Admilson dos Santos, né, gerente médico da Central de Regulação do SAMU de São Paulo, trazendo alguns esclarecimentos. Esse lance dos trotes é muito cruel, não, né? É cruel porque, não sei um por que exemplo, que as pessoas ainda fazem isso. Falando de que minutos salvam vidas, a cada 8 minutos, isso ali falando de São Paulo, da Central de São Paulo capital, tem um trote, né? Claro que o pessoal, nem todos eles conseguem identificar, mas mesmo assim, gente, oriente. Isso começa em casa, tá? Vou dizer uma coisa para você, eu sei que dói. Isso começa na casa do Cris com o Davi lá. Então, é em casa que a gente já visa essas questões, né? Porque educação vem de casa. A gente às vezes quer priorizar um pouquinho para as escolas também, é uma extensão, né? Ali que você vai treinar o soft skill com hard skill, mas isso vem de casa. Tem que estar atento, eu sei que não é mais uma culpa em você, pai, mas já avisa aí para a molecada ficar atento, porque isso é coisa séria. E falando em coisa séria, a sua participação tem prioridade aqui. Vamos aproveitar o doutor Fernando, que hoje está vindo aqui também trazer instrução. E quem fala com a gente é a Maria, lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E ela pergunta o seguinte, doutor: o que faço quando estou sozinha e me engasgo? Como eu me ajudo? Ótima perspectiva, né? Porque você depende do socorro de alguém. Tem muitas pessoas que em algum momento estão sozinhas. E aí? A única medida que ela pode fazer, primeiro, se ela estiver consciente, né, ela vai nessa situação, pode ligar e pedir ajuda, normal. Mas é tossir, tá? Forçar a tosse. Tá? Então, quando se engasga, o que a gente vai tentar produzir? Todas as manobras que são feitas por outra pessoa é para tentar fazer a pessoa tossir, né? Porque daí ela vai aumentar a pressão dentro do pulmão e vai eliminar o objeto ou pedaço de alimento que está dentro da via respiratória, né? Da traqueia ou dos brônquios. É a única coisa que ela pode fazer. Existem algumas manobras que se vê aí muito na internet de bater a barriga contra a mesa, tá? Mas isso não tem uma eficácia comprovada. Vamos tentar tossir com força, tossir e buscar ajuda, né? Enquanto tiver consciente. Tomar água, nem pensar. Nesse momento, não. Nesse momento, não ajuda. O que pode acontecer é porque muitas vezes a pessoa, no momento da passagem do corpo estranho, do alimento, naquela transição ali que você comentou, que era a epiglote. Epiglote, né? A epiglote, o alimento vai para o esôfago, vai para o aparelho digestivo, para onde ele devia ir. Mas a pessoa já engasgou, ele tentou entrar, ele irritou a parte do pulmão, a traqueia, e ela começa a tossir e ela sente o alimento ali. Se ela não está mais com falta de ar, se ela engolir água, vai ajudar a descer o alimento pelo esôfago. Tá? Mas naquele momento da crise não é aconselhável, não. Depois sim, depois que vai ajudar a descer. E durante, eu acho que esse movimento, se ela tiver acesso à rua, a um vizinho, né? Eu creio que ela pode tentar, porque são segundos isso, para a pessoa perder a consciência e tossindo, mas se ela conseguir ter um contexto aí do geral, abrindo portas para alguém te ver tossindo, né? Vai tossindo e vai abrindo portas. Claro, aí tem a questão do apartamento, tem do local, né? Cuidar com o movimento da rua, mas eu tentaria ser visto, né? Ô, Cris, você falou aquela hora do Davi e tal, e me ocorreu uma coisa de perguntar para o doutor Fernando. É importante, eu acho, também a gente instruir nossas crianças, porque a gente sempre parte da ideia de que a gente vai socorrê-los. Mas eu já ouvi histórias de crianças, assim, que
conseguiram ajudar os pais numa ligação. Isso acontece, né? A criança faz a ligação e salva a vida da mãe e do pai. Sim. Deixa eu só colocar uma coisa em relação ao engasgamento que ela falou. Às vezes, só sentindo a preocupação desse telespectador, é que provavelmente ela deve ter se engasgado algumas vezes. Quando a pessoa começa a ter muito engasgo, deve procurar um médico, o médico da atenção básica, o clínico que cuida dela, porque pode ser uma doença crônica que está causando engasgamento, tá? E isso, tratando e descobrindo a causa, ela vai prevenir de ter um engasgamento importante. Então, tem doenças no esôfago que dificultam a deglutição e provocam um engasgamento, tá? Então, só lembrando, procura um médico para fazer uma investigação disso. Aí, voltando à questão, é importantíssimo a gente treinar as crianças, por isso eu bati naquela tecla que você perguntou da empresa e das escolas. Nós estamos muito atrasados no nosso currículo escolar em relação a essas emergências, tá? Para vocês terem uma ideia, tem um número, tá? A American Heart Association, que é a associação mundial que fala sobre esse assunto, tem um artigo que explica como deve desenhar a educação nessa questão, tanto da criança ligar, quanto dela saber fazer a reanimação. Já existe uma ciência por trás disso. Então, por exemplo, qual que é o momento, o que tem que ser ensinado. Então, quando a gente vai nas escolas, as crianças menores, a gente ensina a ligar para o 92, como é que fala. Aí a criança com mais de 50 quilos é a criança que consegue começar a aprender a fazer reanimação. A gente começa a ensinar as menorzinhas, mas as com 50 quilos, aí lá pelos 10 anos para cima, elas já conseguem fazer a compressão torácica, então elas já aprendem. Infelizmente não faz parte do nosso currículo escolar ainda, mas já existe uma ciência nisso. A American Heart Association, ela orienta que 1 a cada 4 pessoas devem saber fazer um atendimento de emergência, leigo, 1 a cada 4 pessoas. Essa é a meta numérica que eles buscam. Então, é muito importante essa questão que você colocou. E a criança pode ligar para o 92, é óbvio, o médico vai tentar ver se não é trote, porque a maioria dos trotes são crianças, não com má intenção, mas com brincadeira, né? Mas ela vai ser orientada, e a gente vai enviar a viatura para atender. É muito comum no AVC, no acidente vascular encefálico. A gente tem uma campanha específica que a gente faz em setembro, em relação a isso, que é para as crianças saberem ligar, principalmente porque hoje as crianças ficam muito com os avós. E os avós têm o derrame e não conseguem falar, né? Às vezes está com derrame e não consegue se manifestar. Para a criança saber que isso é para ligar para o SAMU, para a gente poder identificar e mandar a ambulância para ajudar. Porque tá o avô e a criança, não tem outras pessoas para ajudarem. Seria legal, doutor, a gente até combinar com a produção em setembro de acompanhar o doutor em uma dessas escolas para fazer um link para a gente, uma matéria. Seria muito bacana a gente acompanhar para que mais escolas possam aprender, né, Suzane? Vamos tomar nota aí com a nossa produção sobre essa campanha para a nossa pauta de algum programa nosso de setembro, tá bom? É o seguinte, o Entre Família precisa fazer um brevíssimo intervalo e na volta... Deixa eu ver se é na volta mesmo, é isso. Na volta a gente vai ter aqui a nossa dinâmica, onde o doutor Fernando vai mostrar na prática. Ele e o Cris vai estar ali juntinho para aprender, eu vou estar aqui acompanhando também. Então a gente vai aprender na prática o que fazer em algumas situações de emergência. Você continue com a gente, o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, feliz da vida de ter um programa como esse, salvando vidas. É a informação, é a verdade chegando na sua casa. Obrigado a você, que é Anjo da Esperança, que nos possibilita esse quesito especial. E agora, doutor, está aqui, doutor Fernando. 5 situações, a gente ganhou até um plus, porque vem um bonequinho com mais uma situação aí, né? Você fica, Cris, eu quero saber quando a criança engasga e tal. Calma, já a gente vai ter uma aplicação especial e a gente vai quebrar mitos aqui e colocar verdades para você de algumas situações. Até a gente colocou uma situação hipotética aqui, Suzane já colocou. Ela colocaria babosa, será que vai rodar? Enfim. Doutor, na tela a gente vai ter algumas situações, ganhamos mais uma, porque o senhor trouxe mais um bonequinho para explicar para a gente, é muito legal ali, a gente tem uma explicação que salva vidas. A primeira situação está na tela. Aconteceu, ferimento, né? O pessoal tem um kitzinho em casa, tem a gás e tal, depende da complexidade do ferimento, um pequeno ferimento. Fui abrir uma lata lá, cortei o dedo, a faca, é uma posição, se for na perna é um quesito, a quantidade de sangue, a localidade, como é que funciona para a pessoa se orientar? A primeira preocupação com o ferimento é se vai sangrar até morrer. Ferimentos pequenos não sangram até morrer, tá? Então não fique desesperado com isso. E não contaminar esse ferimento. Então, o problema de colocar qualquer produto no ferimento é a contaminação.
Então, o pessoal coloca pó de café, açúcar, babosa, um monte de produto. O problema é que isso não está limpo e não vai melhorar o ferimento, tá? Então, primeiro, não faça isso. Água em temperatura ambiente, não precisa ser gelada, nada, temperatura ambiente, e aí comprime o ferimento. Para comprimir é outro problema. A maioria das pessoas enrolam camiseta em cima e aquilo não faz a pressão devida, porque o ferimento é pequeno. Tá? Aí você põe uma roupa aqui, ele não vai comprimir, vai continuar sangrando lá dentro, vai assustar. Então, comprime o local só. Pega uma gaze, ou se não tiver um pano limpo, comprime em cima e vai para o pronto atendimento. As unidades que mais estão próximas são unidades de pronto atendimento. Tem em todos os bairros, assim, todas as regiões do Brasil tem unidade de pronto atendimento. Se for um ferimento num local difícil, sempre pode ligar para o SAMU, tá? Então, liga para o SAMU e se o médico do SAMU perceber que não vai dar para você ir para um UPA perto, ele vai mandar uma viatura para te ajudar. Tá. Mas comprimindo vai resolver o problema. Tá aí, gente, ó, informação correta para você. Babosa, depois que você chegar em casa, passar no cabelo, fazer um tratamento capilar e tal. Então, essa dica foi para a Suzane, porque ela estava questionando o doutor e ela está realmente fazendo uma documentação para trazer um estudo científico sobre a babosa, mas até agora não foi comprovado. Suzane, estamos esperando os resultados. Brincadeiras à parte, está aí a informação para você. É o local ali, nada daquela camiseta que vai evitar que pingue sangue no chão, mas é a compressão do local do ferimento, nada de colocar café, açúcar, aqui é a informação correta. Segunda situação na tela para você, hein? Queimadura. Essa aqui sim tem uma crença limitante envolvida, porque tem gente que quer escovar o dente, colocava um pouquinho da pasta do creme dental, aí também tinha babosa. A nossa diretora falando no ouvido aqui, passa mel, né? Sei lá, se a abelha picar e para ter outra dor. Mas assim, aqui tem bastante crença limitante e há uma distorção, né? Doutor, há uma ligação do creme dental? Você acha que as indústrias que fazem esse trabalho com o dente poderiam investir nessa questão das queimaduras? Creio que eles não têm relação com isso. Pelo amor de Deus, não use creme dental. Já vi, o creme dental, muitos deles têm menta, né? Então, vai queimar, vai produzir abrasão no local. Alguns têm abrasivo para escovar, então não faça isso. Agora, muito importante, entre o ferimento e queimadura tem duas coisas, tem uma ligação importante que a gente tem na cabeça. Tudo tem prevenção. Então, lembre-se, uma das prevenções principais, gente, pelo amor de Deus, mantenha a carteirinha de vacinação em dia. Tá? Porque um dos principais problemas que a gente tem que prevenir é o tétano. Tá? Então, tanta queimadura, porque o pessoal pensa em tétano só em ferrugem, né? Não tem relação nenhuma. O tétano está nas fezes de animais, não está no ambiente. Então, tem que vacinar, mantenha a sua carteirinha de vacina em dia. Tá? Em relação à queimadura, o que a gente vai fazer? Lavar com água em temperatura ambiente. Não é água gelada, não é nada disso, tá? E proteger com pano e procurar um hospital pronto atendimento. Se não tiver como ir, ligar para o 192. Lembre-se, muito cuidado com a segurança da cena. Aqui a gente está vendo uma situação que é muito comum com criança. A criança pega a panela e derruba, mas pode estar em chama o local ainda. Então, tentar controlar a fonte do calor, né? E outra coisa, muitas vezes fica com uma roupa, com um produto que está queimando, ou a queimadura. Então, tirar essa roupa, lavar com água limpa e aí procurar o pronto atendimento. E lembre-se, mantenha a carteirinha de vacinação em dia, que isso vai ajudar bastante a gente, apesar de ser uma doença muito rara, tétano mata. Aí, gente, olha, carteirinha, como é que está em casa, dona Maria? Atenção, hein? Dica para você, não é por acaso. E aqui a gente está vendo uma linha de simplicidade, tá? Foque ali, tirar o que está queimando, água e o restante é o hospital. Na sua parte você já fez, o resto é crença limitante, vamos deixar para o passado, sem julgamentos e nada de colocar o dedinho no olhinho do outro. Está usando pasta de dente. Não. Informação que eu vi no Entre Família, o doutor Fernando está assinando aqui. Perdeu o programa, vai no NT Play. Aqui é sério, hein? Terceira situação na tela, o que você faria e o que a gente tem que fazer de verdade. Eu acho que o doutor até no nosso primeiro bloco, né, falou de alguma questão, a diferença da pessoa que está tendo aquele contexto, né, de hipoglicemia e aqui a questão da queda, né? O senhor falou, olha, Cris, a queda muda, né? A questão da movimentação, tem uma questão aqui, um cuidado muito importante com a coluna. A pessoa caiu, a pessoa está com louca vontade de pegar e colocá-la no carro. Essa vontade de urgência, está vendo uma cena, uma fratura exposta. É deixar no local mesmo, doutor? Sim, muito cuidado com queda, porque queda já entra um outro problema, que é o trauma. E aí podem ter fraturas, tá? Então, sempre
segurança do local, né? Então, se a pessoa caiu, ele podia estar trabalhando, igual aí está no exemplo, e estava prendendo alguma coisa lá e não prendeu, e ela pode cair em cima de você enquanto você estiver ajudando. Então, olhar o lugar, ver se está tudo seguro, e aí liga para o 92, pede ajuda e evita de movimentar. Mas aqui na queda, você tem noção de quantos idosos morrem por ano por queda no Brasil? Não tenho noção, doutor. 50 mil idosos morrem. 50 mil idosos. Morrem por queda. E, mais uma vez, prevenção, cuidado, porque muitas vezes acontece por causa do tapete. Aí a gente ficaria um programa só falando da casa segura. Que isso Fique tranquilo, doutor. Vou aproveitar só para dar uma pausa. Se você quer saber da casa segura, a gente tem um programa que a gente fez só disso. A gente trouxe aqui, né, os especialistas, como é que funciona um banheiro, como é que funciona uma sala, o apartamento que diminuiu, né, a vovó que viu o filho e o neto embora agora está diminuindo, a questão da escada, segundo piso. Tem um programa no NT Play, ntplay.com/entrefamília, procura lá que vale a pena, hein? Doutor, passaria um programa inteiro, dá um pulo lá. Doutor, por favor, continue sua explicação. Importantíssimo. E aí você vai ligar para o 92 e vai evitar de mobilizar a pessoa, a não ser que o médico do 92 oriente você a fazer isso. Tá? Então, não mexa muito na pessoa, deixa ela na posição que cause menos dor. Se ela estiver consciente, a maioria está, porque a grande parte dos problemas são fraturas de fêmur no idoso, né? Então, quebra um osso longo e isso vai provocar problemas. Então, não mexa, peça para ela ficar na posição que tem menos dor, que é a posição mais confortável. Pode pegar um travesseiro, alguma coisa para ajudar. Agora, se ela estiver inconsciente, aí vai ter que ser um atendimento mais rápido, mantenha só a cabeça sem se movimentar, evitando de mexer, e a via aérea, a boca, né, limpa e sem nada deixando obstruir. Então, por exemplo, é muito comum no idoso ter prótese dentária, né, e isso aí a gente, se tiver solta na boca, tira e mantém a boca aberta até o SAMU chegar para fazer o socorro dessa vítima. Aí o SAMU vai colocar colar, vai proteger, vai mobilizar para transportar, para que o transporte até o pronto atendimento não aumente a lesão. Você imagina que tem uma fratura aqui, que fraturou. Se você ficar mexendo, essa fratura vai balançar. E aí pode lesar algum órgão do lado, principalmente os vasos que vão para a perna e no pescoço a medula. E aí causar problema maior para a pessoa, além do trauma. Gente, olha, uma consulta especial para você, tá? Se você estava esperando aquela reforma do banheiro, questão ali, ó, como é que está a questão do piso, procure, inclusive, pessoas, arquitetos do meio, né, design de interiores, que tem essa questão toda, para dar uma reformada na casa e garantir segurança. Se é o filho que está vendo, faz a vaquinha com os irmãos, meu querido. É a vida do teu pai e da tua mãe. E ficar atento nessa questão. 50 mil idosos por ano, não é brincadeira, quem está falando é um médico. Vamos agora a mais uma situação na tela. Doutor, parada cardiorrespiratória. A gente pode até ir para o nosso terceiro espaço aqui, que inclusive a gente vai ter uma demonstração aqui, né, doutor? Então, acontece bastante. Números também mostram, né, essa questão toda do coração. O coração, às vezes, não está em dia. E alguns segundos ali, a cada minuto, 10% de chance que a gente perde. Então, esse movimento aqui, eu gostaria que você de casa prestasse atenção, porque eu nunca fiz também, doutor. Né? Porque a gente não sabe, tem medo de machucar a pessoa. E a gente vê, às vezes, uma cena de teledramaturgia, um filme, né? Vê ali com uma certa força e a gente fica com medo por não conhecer, medo da informação, medo da verdade. Como é que funcionaria um atendimento, doutor? Então, a parada cardiorrespiratória é a emergência maior que nós enfrentamos aí no mundo, né? Então, você encontrou uma pessoa, como é que eu vou saber que está em parada cardiorrespiratória? Não precisa saber, você vai ter que só encontrou uma vítima, isso aqui é uma criança, né? Um adolescente. Mas a gente encontrou uma vítima de qualquer idade e ela está desacordada, não responde. O que eu vou fazer? Eu vou chamá-la, vou tentar acordá-la, porque eventualmente ela está dormindo, né? Então eu vou chamar a pessoa, geralmente a gente chacoalha o ombro para ver se ela acorda, não acordou, continua de olhos fechados. Próximo passo, pedir ajuda. Isso é importantíssimo, porque tudo que eu fizer aqui, se eu não desencadear todo o fluxo de atendimento de emergência, eu não vou conseguir resolver o problema dele. Eu vou ficar aqui e não vai andar. Se eu estou sozinho, eu vou pegar o telefone e vou ligar. Mas geralmente você não está sozinho. Então eu peço para o Cris, liga para o SAMU e pede ajuda.
que eu vou começar a fazer o procedimento de reanimação. Se você não sabe ou está sozinho, o próprio SAMU vai te orientar como fazer esse procedimento sem nenhuma dificuldade. Tá? Então liga para o 92, lembre-se, quando você ligar para o 92, você vai ter que passar a situação e o local onde você está. Tá? A gente não tem tecnologia suficiente para identificar o geoposicionamento da pessoa. Então é importante falar para a gente um endereço, né, e uma referência para a ambulância chegar o mais rápido possível. E aí fiz isso. Podemos ir para o chão, colocar o boneco no chão? Vamos, importante o senhor falar, porque é no chão que tem orientação, né? Isso, exatamente. Então, vamos Por quê? A posição para fazer a reanimação, tanto que a gente até pede, quando a pessoa está na cama, que acontece muito, acorda de manhã e encontra o idoso lá, para começar a reanimação, tem que ser numa superfície rígida. Vocês vão entender por quê. Isso aqui é mecânico, o coração parou de funcionar e o coração é uma bomba, tá? Que está bombeando o sangue. Se ele parou, ele não está bombeando mais. A gente vai fazer esse bombeamento de forma artificial. É muito simples o procedimento, tá? Então eu vou entre os mamilos, identificar o meio do mamilo e vou colocar a mão no meio, tá? E a outra mão por cima. E vou comprimir o tórax com mais ou menos 5 centímetros de profundidade, tá? Então, tem que fazer essa força. Mas eu não faço com o braço, porque eu não vou ter tanta força. Eu vou usar o peso do corpo nessa posição. Por isso que o chão é o local ideal para se fazer a reanimação. Então, me coloco ao lado da pessoa e começo a fazer. E tem que ser rápido, tá? Então, tem que ser mais ou menos 100 compressões por minuto, tá? Então tem que ser bem rápido. Eu começo a fazer essa compressão enquanto o Cris está ligando para o SAMU, tá? Dessa forma eu estou bombeando, eu comprimo o coração da vítima, ele vai comprimir lá dentro e ele vai bombear o sangue para o cérebro, que é o principal que a gente quer. Então você vai começar a fazer esse movimento, tá? E doutor, não precisa fazer uma leitura se o coração está batendo, se não está respirando, nada? Não, só se não está respirando. Você já viu, naquele primeiro eu chamei. Então não está respirando, respondeu, não preciso mais nada. Não está respirando, não faz mais nada. Começa a fazer a massagem. E não existe um intervalo? Não, eu não fico paro, fazendo, não paro né? mais. Porque existia aquela questão cinematográfica que você fazia um número X, esperava tantos segundos e começava de novo. Não. Isso agora... a nossa equipe de saúde vai fazer. Por quê? O que acontece, Cris? Antigamente a gente ensinava a fazer o boca a boca, tá? Mas o boca a boca tem muitos problemas, é difícil de ensinar. Se fez estudo mostrando que as pessoas tinham medo de começar a reanimação, mas se eu começar, vou ter que fazer boca a boca. E agora com Covid... Uma barreira de entrada para poder fazer. E aí só para você ver como a mecânica é importante aqui. Quando você comprime aqui, você comprime o coração. O pulmão está do lado. Comprimindo o pulmão funciona como um Foley. Ele faz a ventilação aqui da vítima. É pouca, mas faz. Quando a equipe de saúde faz, aí faz esse intervalo, 30-2, a gente fica revezando, tá? Mas é equipe técnica com equipamento para fazer a compressão. Entendi. Tá? Então, começa... Posso tentar fazer, doutor? Pode. Então eu fico de joelhos, isso. Ele está na minha frente. Então, a sequência. Aí eu vejo aqui se ele está respirando. Chama se vê se está... os ombros aqui, né? Isso. Fulano, ciclano, não respondeu, não respondeu. Né? Vejo que ele não está respirando. Isso. Aí eu calculo aqui no meio dos mamilos, coloco aqui, isso. Coloco minha mão e começo. Reto aqui, e me posiciono é o peso do seu que vai fazer. Isso, pode fazer, mais rápido. Isso. E aí quando que você para? Quando ele reage. Se ele reagir, ótimo. Se ele reagir, ótimo. Ou quando o SAMU chegar. Então, comecei, enquanto não chegar, eu estou fazendo a minha parte. Isso. O que a gente recomenda? Que troque. A cada 2 minutos vai a outra pessoa, porque você vai cansar. Sim, para que possa ter uma qualidade. Isso, porque precisa ter esse ritmo, tem que manter. Tem que manter. E a pessoa pode até estar pensando que está machucando, mas fazendo essa questão de até 5 centímetros, esse cálculo, estando bem posicionado entre os mamilos, com a força do corpo, estou fazendo a minha parte, estou salvando vidas. Fica tranquilo, enquanto não chegar, essa é a minha parte que eu estou fazendo. Exatamente. Nada de boca a boca até agora, concentrar aqui, né, aquela barreira de entrada, todo mundo pode fazer, e depois o SAMU chegando, que vai fazer esse intervalo com o aparelho para respiração, com a questão aqui cardíaca, né, doutor? Isso, e com o desenvolvimento, a gente vai ter logo acesso a um desfibrilador, que a gente chama. Tá? Em vários países a gente vê isso. Tá? O desfibrilador externo automático está disponível em vários lugares, como se fosse extintor de incêndio, que a gente tem. Você nunca usou? Eu nunca usei extintor de incêndio. Você já usou extintor de incêndio alguma vez? Não usei. Então, mas você tem em todos os lugares, não tem? Então, eu nunca vi uma parada cardíaca. Por que a gente não tem? Esse é um aparelho
que aqueles 10 minutos que eu falei para você melhoram muito se a gente der o choque no peito. É um aparelho automático que coloca no peito da pessoa e ele decide, não precisa ter médico. Ele vai falar para você, continua a massagem, vou dar choque. Isso já existe em vários locais. Agora falta um protocolo para isso e o acesso para poder de legislação para que o pessoal possa ter, né? Então precisa de um amparo de instrução. Sim. E a questão de legislação para que isso possa ser de uso comum, claro, orientado assim como é o extintor de incêndio. Isso salva muitas vidas, muitas. Doutor, vamos voltar aqui para a nossa mesa, mas o que está faltando nessa questão toda? É a legislação mesmo? Eu acho que é uma questão cultural. A gente está caminhando, já tem legislação desenvolvida, mas é cultural. É isso que eu falei para você. Você nunca usou extintor de incêndio, mas você é obrigado a comprar no prédio, você é obrigado a comprar aqui. Algumas empresas fazem esse treinamento, eu acho muito bacana, acho que aqui na Novo Tempo até já teve, porque existem também diferentes tipos de extintores, diferentes tipos que ele é usado, né? A questão inflamável, o outro é a própria chama comum, né? Eu já vi pessoas fazendo, nunca fiz, mas é muito legal ter acesso à informação que salva vidas, né, meu querido? Aqui imagina um complexo como esse, poder usar o extintor, mas ter acesso ao desfibrilador nessa questão de cultura. Então, bora programa como esse aqui, gente, ó. Você vê muito em aeroporto. Aeroporto tem, tá? E você pensar, são 100 mil óbitos por ano por esse problema. Se a gente conseguir, com o desfibrilador, aumentar 20% que ele consegue, se tiver a pessoa treinada, são 20 mil pessoas que podem ser salvas. Tá aí, gente, a gente fala tanto de cultura, né, e questionamentos, né? Então, a cultura de salvar vidas, 20 mil pessoas só nesse manejo, legislação já tem para isso. Bora lá, vamos tentar a partir daí dar um pontapé inicial, são 100 mil óbitos por ano. Doutor, mais uma questão na tela, para a gente poder aqui, mais uma situação, para a gente poder aproveitar nessa tarde de aprendizado. Afogamento, né? Acontece bastante, né? Eu perdi mesmo um primo para um afogamento. Como é que funciona, doutor, essa questão do afogamento? É ruim a gente falar isso, né? Mas são 3.500 mortes por ano por afogamento, tá? No Brasil. Lógico que acontece muito mais, e o principal a gente já viu aqui, o que tem que fazer. Porque o final do afogamento é a parada cardiorrespiratória. Você vai fazer exatamente o que foi feito aqui, tá? Mas vai ter que tirar a pessoa da fonte de afogamento, né? Então, muito cuidado. Não entre na água se você não tem treinamento para isso. Jogue um objeto para puxar a pessoa da água, porque existe o tal do abraço do afogado, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que o afogado entra em desespero e aí o que ele vai acontecer? Vai afogar quem foi salvá-lo junto, né? Então, joga, o certo é jogar, não tem, tira a roupa, joga a roupa e ele pega e aí você puxa. Aí esse que vai conseguir tirar, ótimo, mas aí perdeu consciência, é a mesma coisa. É o protocolo de parada cardiorrespiratória, porque o afogado vai parar de respirar por 2 motivos. Geralmente ele causa uma asfixia importante e o coração para. E aí você tem que começar a fazer a reanimação. Fazendo isso aqui, você vai conseguir mantê-lo. Com esse procedimento de compressão torácica, a gente consegue manter circulação no cérebro por 30 minutos, se for bem feito. Nossa, gente! Então a gente consegue ganhar tempo. A água, se ela voltar, ele vai tossir e vai cuspir água. Mas na maioria das vezes não tem tanta água no pulmão. É porque a gente tem um reflexo na glote que impede que a água entre, tá? A maioria das vezes é o que o pessoal chama até de afogamento seco, né? Mas se a gente consegue resgatar a pessoa rápido, acontece isso. Se você percebeu que está saindo água, é só limpar a água da boca, pode até virar de lado, mas aquelas manobras que fazia antigamente de colocar de bruço para tirar a água do pulmão, não adianta mais. Mudou-se, né? Doutor, teve um plus aqui da direção só para aquela questão toda dos bebês, que eu achei muito importante que o doutor trouxe aqui, porque acontece bastante. A gente já viu, né, circulando pelas redes sociais, que às vezes os policiais fazem isso a mãe não tem o conhecimento, o pai também, e muitas vezes a gente não tem um profissional. Como é que funciona agora com o bebê, né? Sim. E a gente vê essa figura, né, tão pequenininha, tão delicada, e é um movimento simples, né? Como é que funciona? Então, é um bebezinho de colo, né? Então, é muito comum engasgar e a criança não consegue chorar, tá? É importante isso, a criança começa a ter dificuldade, você percebe isso. O movimento é simples, você vai colocar a criança no seu antebraço e vai deixar ela um pouco abaixo da altura. Então, a cabeça tem que estar mais baixa que o corpo, tá? Uma leve inclinação. Isso, e tentar deixar a boca dela aberta com a mão aqui, tá? Então, basicamente é isso aqui. E vai bater de cima para baixo nas costas. É aquele que tapa nas costas, quer dizer, mas na criança é assim mesmo. E bate com força,
tá? 4 vezes, tá bom? E aí vai sair o que está engasgando a criança. Aí você volta a criança para a posição e verifica se ela vai chorar. Tá? Chorou, resolveu. É o que os policiais fazem muito, eles conseguem instruir a família a fazer por telefone, a equipe do SAMU também às vezes consegue fazer isso, e o policial chega e faz isso, é isso que ele faz. Ele tá com medo de pôr no braço e a criança cair, pode colocar na perna, tá? Também é a mesma coisa, ó. Coloca na coxa aqui e pode bater com... É óbvio, não é para machucar a criança, mas ó, isso aqui não vai machucar. E a ideia é a força justamente porque ela não tem capacidade de expelir. A criança tem a musculatura ainda muito pouco fraca do diafragma, da musculatura. Por isso que a gente fazendo isso, a gente está fazendo uma tosse forçada na criança. E aí o objeto vai ser empurrado para fora, ela vai tossir. Isso aqui é uma tosse artificial. Aquele que a gente mostrou primeiro era uma massagem do coração, para o coração ter batimento artificial, e aqui é uma tosse artificial, uma tosse forte. Se a criança, se tiver que fazer a massagem igual, vamos dizer, a criança não voltou, não chorou e também está inconsciente, não está respondendo, você vai fazer, aí com a criança a gente faz com os 2 dedinhos, no meio do mamilo também, mas na mesma velocidade. E até chegar ao socorro. Isso, ou nesse caso, criança, geralmente o pessoal não espera, né? Porque pequenininho, entra em qualquer carro, vai levando. Vai indo e vai fazendo no caminho. Mas pode esperar também o SAMU. Aí, é o que eu falo para as pessoas, vocês podem ligar, vai ter um médico que vai orientar. O médico, o que o médico vai conseguir fazer? Aí, eventualmente, está muito longe, e aí ele vai orientar. Não, bota no carro e vai indo. E vai falando com a equipe médica, a gente vai se comunicando. Nada como o dia a dia, né, doutor? Sim. Nada como o dia a dia, coloca no carro. Então, portanto, meu querido, 192. 192 é de graça. De graça, não paga nada. Orienta os seus filhos para não brincar com isso aí. Vamos fazer o seguinte, já que a gente deu tudo certo com ele aqui, né? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. O que foi, Josiane? A gente pode fazer a manobra de Heimlich? Pode, de dá para fazer aqui, ó. De quê, doutor? Heimlich. Meu Deus, como a Suzane tá chique. Deixa eu pegar o Joãozinho aqui que ele vai acompanhar. Joãozinho que agora acordou. Então, vamos lá. Eventualmente, isso acontece mais com adulto, inclusive. Ele engasga e aí a pessoa fica desesperada. Então, como é que vai estar? Ela vai estar com a mão aqui, não vai conseguir falar, com dificuldade, demonstrando que está com dificuldade de engolir. A gente vai colocar a perna atrás dela, vai por trás, vai pegar no estômago, nesse caso é no estômago, essa mão fechada, e aí a gente vai fazer o movimento de baixo para cima, dessa forma, tá? Faz 3 vezes, 3 ou 4 vezes, e aí geralmente a pessoa tosse. O que a gente está fazendo aqui? É importante a pessoa entender o mecanismo. Ela está produzindo uma tosse, porque aquela pessoa tentou, começa a ficar fraca a musculatura dela e já não tem nem ar dentro para poder fazer o movimento de força. Quando você faz isso, ó, ele produz uma tosse potente e a pressão de dentro do pulmão empurra para fora o objeto. Geralmente é pedaço de comida. 70% das vezes é pedaço de comida que cai dentro do pulmão. Doutor, fantástica essa tarde. Você de casa está ganhando uma aula para salvar vidas. Joãozinho, chama o intervalo aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já, hein? Tchau, tchau. Entre Família está de volta e é o seguinte, esse mês de março é um mês super especial para a gente aqui da TV Novo Tempo, para o projeto Anjos da Esperança, porque é o seguinte, nós temos um projeto especial para esse mês, que são 50 mil novos cursos, de um novo curso que a TV Novo Tempo está preparando com muito carinho aí para todos vocês. E o nosso alvo, a nossa meta, são esses 50 mil novos cursos, né? 50 mil novas famílias recebendo esse material e esse conhecimento. Por isso que esse mês de março a gente está com uma campanha especial do Anjos da Esperança. Como que funciona? Você pode participar. Você que é Anjos da Esperança pode participar. Você que não é Anjo da Esperança pode participar também através da doação do Pix. Aí você pode dizer para mim, mas eu sou Anjo da Esperança. E que bom, você que é Anjo da Esperança é sempre muito bem-vindo aqui, a sua ajuda sempre. Só que como esse é um projeto extra, né? Então a gente precisa dessa ajuda extra para poder realmente colocar esses 50 mil novos cursos à disposição das pessoas. Por isso essa campanha está focada. Eu tenho agora um VT para mostrar para você um vídeo onde vai explicar um pouquinho melhor sobre essa doação. Pode rodar. Você sabe que o projeto Anjos da Esperança oferece uma série de opções para você fazer a sua doação para a Rede Novo Tempo de Comunicação. E uma dessas formas é o Pix. Sim, a Rede Novo Tempo também tem Pix. Então, se você quiser doar para Novo Tempo de forma simples, rápida, prática e sem pagar taxas bancárias, é só usar o Pix,
E a nossa chave é anjos@novotempo.com. Anota aí que eu vou falar de novo. anjos@novotempo.com. Mas vale lembrar que só é possível doar pelo Pix se você já usa o Internet Banking do seu celular ou do computador. Então, se você já faz as transações bancárias via internet, você já pode doar para o Anjos da Esperança usando a nossa chave Pix. Só lembrando que o Pix não é feito nas agências bancárias, lotéricas ou caixas eletrônicos. É somente pela internet. Mas aí vem um outro detalhe, esse meio de pagamento é igual a um depósito bancário. Então, se você fizer uma doação pelo Pix da Novo Tempo, você precisa entrar em contato com o nosso atendimento, o atendimento do Anjos da Esperança, para que a gente possa reconhecer a sua doação e adicioná-la ao seu cadastro. Esse aviso pode ser feito no próprio espaço do Pix, no campo de mensagens ou informações. Então é só colocar seu nome completo e seu CPF e pronto. A gente já vai receber essa mensagem e cadastrar a sua doação. Agora, se você esquecer, pode enviar o comprovante para o atendimento do Anjos da Esperança via WhatsApp ou e-mail. Então fica aqui o nosso convite, seja um doador da Novo Tempo, nos ajude a cumprir a missão de levar esperança para mais pessoas e use o Pix da Novo Tempo para isso. Anota aí qual é a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Viu aí como é fácil, né? Esse Pix veio para poder facilitar ainda mais a nossa vida. E se você está perguntando como você, ou melhor, quanto você deve doar, é a quantia do seu coração sempre. E eu gosto de ressaltar aqui também que com apenas R$10 a gente consegue enviar 2 cursos. Olha só que legal, né? Com apenas R$10, 2 famílias, 2 pessoas vão receber esse curso. E aí a quantia é a quantia do seu coração. Então o Pix, anjos@novotempo.com, participe com a gente dessa campanha especial do mês de março. Vou convidar você agora a me acompanhar aqui de volta na nossa conversa. E está chegando participação aí de casa, Cris. Quem que está chegando, perguntando, comentando? Vamos colocar aqui na tela. É Ione aqui, Suzane. A Ione Patrícia, ela fala o seguinte: boa tarde. O que posso fazer para socorrer uma pessoa que está tendo um infarto? E como saber que é um infarto, né? Uma curiosidade que eu tenho particularmente, eu já vi algumas pessoas até comentando, Cris, os parentes, né? Que é uma dor no estômago e não no coração. Já ouvi essa história. Provavelmente é uma dor geralmente no peito, muito forte, tá? Muitas vezes acompanhada de ânsia de vômito e muitas vezes sudorese, suor, a pessoa fica suando, tá? O que você deve ter ouvido é que a pessoa teve dor de estômago e era infarto, tá? Um percentual pequeno de infartos acontece com dor no estômago, ao invés de ser aqui no peito, é no estômago, tá? Mas a maioria é dor no peito. Muitas vezes vai para o braço, então a pessoa tem dor, vem para o queixo ou para o braço, a dor geralmente do lado esquerdo, dá ânsia de vômito e muito suor. Esse é o quadro típico, né? Alguns têm dor de estômago mesmo. O que eu devo fazer? Procurar o atendimento de médico de urgência imediatamente, tá? Então, a forma mais rápida que você conseguir. Então, temos 2 grandes formas de emergência no Brasil, de acessar o serviço de emergência. O pronto atendimento, que tem em todos os locais, do Brasil inteiro, e o SAMU. Tá? Então, 192, pode ligar no 92, a equipe vai conseguir reconhecer, vai te orientar, eventualmente até o médico vai mandar você tomar um comprimidinho de AS, todo mundo tem em casa, AS infantil, né? Às vezes, eu não recomendo que tome sem a orientação do médico, mas no 92, o médico vai te perguntar, você tem AS aí infantil? Já toma 2 comprimidinhos, o médico pode mandar, siga a orientação do médico no 92. Doutor? O AS ajuda, popularmente o pessoal fala afina o sangue. E afina mesmo. Ele ajuda, é a primeira medicação que a gente faz. Quando você chega no pronto-socorro, a meta nossa é que em 10 minutos ele tem um eletro e já tome uma aspirina, o AS infantil, tá? 2 comprimidos. Então faz parte do tratamento. Tá? Suponhamos que, eu sempre gosto de lembrar aqui desses interiores todos do Brasil, e que é sempre um pouco mais complicado, talvez, um atendimento, né?
Se eu estou distante, muita gente mora, às vezes, afastado, ali em sítio, zona rural. Se eu estou distante, primeira coisa, eu vou colocar dentro de um carro para me dirigir o mais rápido possível. Enquanto eu posso... Ajuda essa pessoa de alguma forma especial? E dentro do carro, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar ou não? Deixar ele na posição mais confortável, diminuir o máximo possível de agitação, porque você imagina que o coração está infartando. Então, se a pessoa ficar agitada, nervosa, ansiosa, então tentar deixar a pessoa mais calma possível e o mais rápido possível. Eventualmente, se ele já é cardíaco e já toma os remédios, o médico já vai orientar ele, por exemplo, do AS. Tá? Porque daí já sabe que essa pessoa não tem contraindicação, não tem nenhum problema. Geralmente já toma lá o ASzinho dele, já pode tomar 2 enquanto está indo. Tá? Mas mesmo no interior do Brasil, tem um 92. O telefone vai poder te ajudar. Muitas vezes, é muito comum o médico... Essa coisa da informação de ligar... Mandar ir de carro. Vai por meio próprio, que é mais perto, mais rápido que você ficar esperando a minha ambulância, você vai chegar mais rápido. Ou até a gente, às vezes, encontra no caminho. Mas ligar é muito difícil no Brasil, não tem um lugar que você não consiga ligar. Mas no caminho mesmo, está indo, entrou no coisa, liga para o 92 e pergunta... Não, essa questão da informação é muito, muito, muito importante. Uma vez aconteceu um episódio comigo que por telefone não foi uma situação alimentar. E só com a orientação a gente conseguiu resolver. Dá tempo de vir mais uma participação do pessoal de casa. O nosso programa, infelizmente, está acabando. Deixa eu ver quem está chegando aqui. É o Cleiton Barbosa, de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Cleiton, boa tarde. O que fazer quando a pessoa tem uma convulsão? Nunca soube como reagir. A crise convulsiva, primeiro, o que você deve fazer? Nada. Esperar passar a crise convulsiva. O que eu posso fazer para minimizar os problemas da crise convulsiva? A crise convulsiva é uma situação que fica chocada, é muito feio, né? E muitas vezes a pessoa fica com a boca babando. Não adianta colocar nada na boca. Primeiro, o que não fazer? Não mexe na boca da pessoa, tá? Protege ela, porque como ela fica tendo espasmo, ela pode ficar batendo a cabeça no chão. Então põe um anteparo, um travesseiro, um pano, para ela não ficar batendo na superfície rígida. Só isso. Depois que passou a convulsão, aí você vai deitar a pessoa de lado, enquanto aguarda ajuda ou leva para o pronto atendimento. O grande problema da convulsão é se a pessoa já tem crises convulsivas regulares, ele é epilético, ele tem a doença, a epilepsia, tranquilo. O problema é quando a convulsão é a primeira manifestação de outra doença. Por exemplo, um derrame. Um aneurisma estourou na cabeça, pode causar uma crise convulsiva. E aí, logo após a crise convulsiva, muitas vezes a pessoa não acorda. E aí é o problema. Aí você vai fazer exatamente o que a gente falou lá, chamar, se ela olhar se está respirando, né? Porque se for uma situação mais grave, ela pode parar de respirar, inclusive. Aí você vai começar a fazer a reanimação. Mas 99% das vezes acontece em pessoas que já têm epilepsia, já têm convulsão, e aí você vai só manter ela tranquila, não põe a mão na boca, depois que ela acabou a convulsão, limpa a boca, põe de lado para não vomitar e não ir para o pulmão, e aguarda ajuda, ou, dependendo da orientação da equipe do 92, da central de regulação, ou levar direto para o pronto atendimento. Geralmente a gente manda uma ambulância para buscar esse paciente. Olha, doutor Fernando, é muito legal você sempre reforçar isso aí. Ligar no 92, aconteça o que acontecer e receber as instruções, sempre é a melhor alternativa. Acho que tem mais uma pergunta e eu queria ver se dava tempo da gente falar sobre os animais peçonhentos, produtora, diretora. Quando for uma cobra, escorpião, o que fazer? Tá. Escorpião, o maior perigo é criança. Tá? Então, criança picada por escorpião é uma emergência, tem que ser levado rapidamente para a unidade de pronto atendimento, porque o grupo que morre de picada de escorpião é criança. Tá? A gente perde uma criança a cada 2 anos na nossa região por picada de escorpião. Então, criança tem que levar rápido. Tá? O adulto também tem que ir, mas não tem que correr desesperado, mas criança tem que levar rápido para a gente começar o atendimento, tá? Não se preocupe com o animal, porque às vezes a pessoa quer pegar o animal para levar, não. É só levar... Cobra também, não precisa falar também. Com a cobra. A gente trata pela clínica da pessoa, pela que ela está se manifestando, tá? Picada de cobra. O que não fazer, eu acho que é mais importante, porque o que fazer é levar para o pronto atendimento. A ferida, o local, só lavar com água, temperatura ambiente e levar para o pronto socorro, tá? Para o pronto atendimento. Cobra também, mesma coisa. O que não deve fazer? Garrote, de jeito nenhum. Porque assim, é intuitivo você querer fazer um garrote. O veneno não vai espalhar pelo corpo da pessoa. Não faça isso.
tá? Não suga, não tenta sugar, tá? Inclusive na internet vende-se alguns sites vendem uns equipamentos para tentar sugar, não adianta, não serve para nada isso, tá? E não põe nada no local. E existe um mito da população de tomar bebida alcoólica, que cachaça neutraliza o veneno. Nada a ver. Por mais que isso pareça absurdo... desculpa para tomar um trago, doutor. Isso, tem até uma piada disso. Mas não faça isso, tá? Lava e leva para o hospital. Por quê? Cobra, na maioria das vezes, vai ter que tomar o soro. Estão me ligando aqui da emergência, só um pouquinho. É a diretora. Ela ligou aqui porque já está quase... tá vindo o vídeo de saúde, já estão preparando Doutor, vai ter que vir em outro programa, doutor. Vamos fazer um só de animal peçonhento, que eu sou especialista nisso. Suzane, vamos fazer o seguinte, vamos bater papo com o doutor aqui? Não, doutor, uma olha, tarde de aprendizado. sensacional. Vamos fazer uma tarde especial, então? A nossa diretora disse que adorou a ideia e a gente vai fazer um programa sobre essa coisa de animal peçonhento. Você falou um negócio ali de propósito. Sabe qual que é o propósito do SAMU da minha região? Que eu tenho certeza que é o mesmo que os seus. Que é? Eu falo para meus funcionários, servir para salvar. Isso, tá? É servir o nosso para propósito. Salvar. A missão é diferente, mas o nosso propósito é o mesmo que os seus. E com essa frase maravilhosa, com 30 segundos que a gente encerra o Entre Família e te convida para estar amanhã com a gente, amanhã às 2h30 da tarde. Nós vamos falar sobre crianças high need, né? Que são crianças que têm uma necessidade maior da atenção dos pais, mas que isso não é uma patologia, nenhum problema psicológico. Vamos conhecer tudo sobre isso. É marca de pilha ou não? High need? Ih, lá vem. Não, amanhã a gente vai aprender certinho. Amanhã, Olha, meu querido, o Cris que é o conceito do high need aí? O coração da Suzane estava aqui, hein? A diretora botou uma Não, pilha, a diretora rapaz bota uma do pressão céu. que só massagem para dar conta. Tá transpirando aqui. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.